também da ciência, né? Quando nós pensamos nisso. Sim. Se nós pensarmos, o que somos nós? Olha, nós somos, se a gente pensar, se pensarmos na questão do átomo mesmo, nós somos um vazio. Sim. Nós somos um vazio. O que nós somos? Sim, porque se você olhar a nível atômico, você pode passar através da pessoa. Tem um livro de um escritor muito bom, e é daqueles que eu gosto, né? Esse cara escrevia muito para o cinema, chamava-se William Peter Blatty. Esse William Peter Blatty, ele escreveu um livro que eu gostaria de filmar e eu cheguei ao ponto de até oferecer comprar o livro dele, o direito autoral. Mas eu estava em Nova York, eu tinha 20 e poucos anos, eu era apaixonado pelo cinema, sempre fui. O senhor sempre foi apaixonado também por ficção científica, também, né? Também. Sim. Aí eu falei, pô, William Peter Blatty, sabe quem é o William Peter Blatty? Talvez você não saiba, mas você vai saber agora. Ele escreveu O Exorcista, tá? Mas O Exorcista foi um caso à parte. O Exorcista, aquele com a Linda Blair, O Exorcista, o número 1, aquele fantástico. Sim. Bom, ele escreveu um livro que chamava, eu acho que era Psicose, que chamava o nome do livro. Eu li esse livro e fiquei encantado. E nesse livro, vamos ao átomo, né? Os caras resolvem dar um golpe de Estado nos Estados Unidos e não tinham onde se reunir sem que o presidente ficasse sabendo que estavam armando um golpe de Estado. Então eles resolvem enlouquecer. Todos os caras importantes, os generais, enlouquecem, vão para um hospício, são recolhidos a um hospício das Forças Armadas, para a Aeronáutica, a Marinha e tudo, em Los Angeles. O hospício era uma casa que tinha sido o palácio do Bela Lugosi, o primeiro Drácula. Sim. Então, eles estão nesse hospício que tem uma escola feminina ao lado. E cada um deles inventa uma loucura. Um deles, para ser louco, ele está num foguete que vai ser despachado para orbitar a Terra, ou para ir para a Lua, eu acho que era para ir para a Lua. E daí o cara do comando diz, vai começar a contagem regressiva, e o cara fala, olha, é o seguinte, para tudo, que a gente não precisa ir para a Lua, todo mundo sabe que ela é feita de queijo suíço. E aí os caras param, diz, o cara não está pindocando bem, e o cara vai para esse local, para essa instituição. Tem um outro que está na guerra do Vietnã, e ele corta, essa é a parte importante, o cara, esse é o único que não é louco, é o único que é louco de verdade, os loucos são falsos na história, todos falseiam uma loucura. O psiquiatra, ele tem o mesmo nome de um psiquiatra famoso, está na guerra do Vietnã, ele corta a cabeça de um vietnamita, e quando a cabeça cai no chão, a cabeça fala com ele. E diz, por que você está fazendo isso, cara? Você está invadindo a minha terra. O cara enlouquece, e ao mesmo tempo que ele enlouquece, quando ele volta para o acampamento, tem uma carta chamando ele, pensando que ele é o psiquiatra, para gerenciar esse local. Bom, tem um dos caras que ele está ensaiando uma peça de Shakespeare, um dos loucos, um que se faz de louco, e que com cachorros. A peça toda é com cachorros. E ele vive batendo a cabeça na parede. E quando o psiquiatra, que é o único que é louco, que viu a cabeça falar com ele, quando o psiquiatra tem sessão com ele, porque ele resolve que é bom ser o psiquiatra porque ele saiu da guerra do Vietnã, o cara explica o seguinte, que ele bate a cabeça na parede, porque é o seguinte, em um determinado momento, os átomos vão estar em tal alinhamento que vão passar pelo meio, um do outro, e ele vai atravessar a parede. Porque existe um espaço atômico entre um átomo e outro. Ele vai encaixar e vai atravessar a parede. Eu lembrei disso, esse livro é fantástico. William Peter Blatty. Qual o nome do livro, senhor pode? Acho que é Psicose, não tenho certeza. Procurar esse livro para assistir. Bom, procura William Peter Blatty, procura os livros. Indicação para todos nós, né, que estamos aqui, né? E outro assunto que eu gostaria também de falar é sobre o curso do senhor, né, de História da Arte. Bom, isso é aquela história. Bom, eu não sabia. Apareceram 117 mil pessoas que se interessam por arte. Ótimo, que legal, acho bom, porque eu fico pensando em coisas, eu não quero falar de política, mas, por exemplo, esse fim de semana eu vi o jogo Palmeiras e Flamengo, né? Eu estava vendo o jogo. E aí eu vejo que a televisão mostra pessoas chorando em Recife, em Manaus, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, milhares de pessoas reunidas, né, chorando. Essas pessoas se reúnem por causa de um time de futebol. Ninguém se reúne para salvar o país do caminho que ele está indo.
não existe essa comoção com coisas sérias, existe uma comoção com uma porcaria de um jogo de futebol que eu acho que é interessante. Pão e circo é legal, sabe? Nero já sabia disso, os imperadores romanos todos sabiam, dá pão e circo para eles que eles estão contentes. O pão e circo é importante, só que tem o seguinte, nós temos um país para cuidar. Bom, de política chega. Então, só pensa menos em futebol e mais no país. Você perguntou do curso. Aí o curso, eu disse assim, as pessoas começaram a falar comigo, elas escrevem lá, dizem assim, gostei, que legal, onde que eu posso saber mais sobre esse tal cara? Olha, e aí eu vi que um monte de gente se interessava. Aí eu pensei assim, meu Deus, o que eu estou fazendo de diferente aqui? A única coisa que eu estou fazendo diferente é não ser chato. É não usar palavras difíceis, é falar de uma maneira que as pessoas entendam, é mostrar o artista e o que tem por trás do artista, principalmente é mostrar o que tem por trás do artista, tá? Então, eu falei, vou fazer um curso. Para quem se interessa, o curso existe, o curso está, eu acho que você pode botar no programa... Sim, a produção coloca. Aqui nós vamos colocar o link do curso. Quem se interessar, olha, o curso está lá. O curso tem 12 livros, são livretos, mas o curso é o seguinte, é para a pessoa entender arte, porque basicamente entender arte é o seguinte, existe uma moldura, todo quadro tem uma moldura, né? O que está dentro da moldura não é a mesma coisa para mim e para ela, e nem para você. E nem para ninguém mais. Cada um tem uma visão do que está dentro da moldura. Alguns olham e gostam, outros olham e não gostam, não tem que entender ou não entender. Wilhelm Flusser, aqui eu estou buscando o meu mestre. Existe o sapato e a sapatidade, como dizia o Wilhelm Flusser. O quadro, ou ele fala com você, ou ele não fala. Então não é questão de ser bom ou ruim. É aquele quadro que você olha. Vou dar um exemplo. Por exemplo, O Grito, do Minkian. É um quadro famoso. Eu jamais colocaria ele numa parede na minha casa, porque aquilo lá me dá uma angústia absurda. Significa que o quadro é ruim? Não. Cumpriu o seu objetivo. O Minkian, quando fez aquilo, ele quis mostrar aquilo mesmo, desespero. E ele mostrou desespero, tanto que eu não vou botar na parede. Mas ele conseguiu, através da pintura, sem escrever, sem falar, sem nada, mostrar um sentimento. Aí você vê o Renoir, Moulin de la Galette. Você olha o Moulin de la Galette, quem não gostaria de estar dançando no Moulin de la Galette? Fala a verdade. Quem não gostaria de estar no Paris, naquele Paris, dançando no Moulin de la Galette? Com aquela luz do sol entrando pelas folhas, uma tarde, provavelmente de sábado. Quem não queria estar lá? Esse quadro eu coloquei na minha parede. O senhor quer um quadro que eu não esqueço também? É aquele quadro de São Miguel Arcanjo. Um quadro enorme que está no Kunsthistorische Museum, em Viena. É um quadro de São Miguel Arcanjo. Eu conheço o quadro, não sei onde é que ele está. Ele está lá. Tá. Aquele quadro também eu fiquei maluca quando eu vi. Mas sabe, mas tem coisa assim... Esse quadro fala contigo. Então, esse quadro é o teu quadro. E a arte tem que ser vista assim. Quer dizer, não é gosto ou não gosto. Você mencionou o beijo do Klimt, né? O beijo do Klimt é uma coisa... É fantástica. Eu acho fantástico pelo fato que... A posição que as pessoas estão. Sim, sabe? Eu ia falar não é só a cor, não é aquela beleza. É textura. Não é só isso. É tudo que... É fantástico. Me faltam palavras. E eu vejo aquilo, pode ser tanto um beijo fraternal como um beijo de amor, ele te dá essa abertura a pensar também os tipos de amor dentro do quadro. Quando você começa a analisar, olhar, é bem interessante. E daí você pensa assim, Salvador Dalí, aí você vai buscar gente de todo lado, tem artistas no mundo inteiro, uns que pintam árvore, outros que pintam mulheres, outros que fazem hiperrealismo, outros que fazem surrealismo. É arte. E aí vamos para o cinema, que eu não falo em cinema, eu falo só em pintura. No meu curso é só pintura. Mas, por exemplo, o cinema não é à toa que se chama a sétima arte. Porque o cinema, ele implica em música, em direção de arte, né? Em pintura, cenografia, tudo isso,
Ela implica em atuação, que também é uma arte, em fotografia, que é outra arte. Então, o cinema é uma união de todas as artes. Aí você pega alguns diretores, Stanley Kubrick, por exemplo, é um cara que pega um livrinho, e perdão aí ao autor, né? 2001, né? É um livro de ficção científica famoso e tudo, mas é um livrinho. Aí você pega de 2001, o filme é uma obra de arte absurda. É uma coisa assim inesquecível, é um grande momento, tudo está ali. Tem coisas incríveis. Existe um momento, 2001, que tem o corte de cinema mais longo da história do cinema. É da Idade da Pedra à Estação Espacial. É no momento que o macaco ainda não é homem. Não é aquele momento que o macaco vê o monolito? Não. O momento que o macaco pega, parece uma tíbia, um osso, ele pega um osso, extensão da mão, o osso é a extensão da mão, né? É a primeira ferramenta. Aí ele começa, tem uma ossada no chão, ele bate e quebra, e aí ele entra numa fúria alucinada, quebrando tudo, e a partir dali ele domina uma outra tribo de hominídeos, porque ele tinha uma arma. E chega um momento, ele joga o osso para cima assim, porque aquilo é a arma, ele descobriu a arma. Quando ele joga o osso para cima, o osso vai virando. O osso vai virando, existe uma fusão cinematográfica, o osso virando, vira a estação espacial, uma estação espacial. E a estação espacial girando, qual é a música que toca? Danúbio Azul. Danúbio Azul. Por quê? Porque em Viena tinha, na época, a maior roda gigante do mundo. Que é provavelmente a roda gigante da Prater. Da Prater, exatamente. Então é o seguinte, o cara faz. Então, pensa, que maravilha que é você ter uma cabeça que pode fazer isso. E como que o Kubrick fez isso? Isso não estava no storyboard. Eu sei, porque eu acompanho essas coisas, eu leio. Ele estava sentado em Pinewood Studios, na Inglaterra, de volta das filmagens dos macacos que ele filmou na Tunísia, se não me engano, e ele estava com o osso do filme, e ele estava com uma câmera aqui, ele jogava o osso para cima e filmava. Ele jogava o osso para cima, viram ele sentado num degrau, jogando o osso para cima e pá, disparando a máquina de filmagem, a câmera. Aí ele montou no filme essa cena. Quer dizer, é coisa de gênio, A gente tem que admirar isso, a gente tem que admirar a arte. A gente está cercado de coisas belas, Tem as naturais e tem aquelas que a gente consegue fazer. Basicamente é isso. Nossa, fiquei pensando aqui agora, Silvio, nessa tua afirmação do que é belo, que está em volta de nós, né? Não, mas tá tudo. As pessoas que nos cercam. Eu falo que isso também vem das pessoas, né? Porque esse mundo que a gente vive, se nós pensarmos bem, né? Nós temos essa questão dessa negatividade, dessa raiva, dessa... Infelizmente, o mundo caminha para isso cada vez mais. E eu acredito numa coisa, que esse curso do senhor de História da Arte, que isso pode aumentar o repertório, o entendimento das pessoas em relação ao mundo. É isso. Esse ponto que você tocou é fundamental. É o seguinte. Porque você não entende a história do mundo se você não entende a arte. Se você não conseguir decodificar, não é nem decodificar, porque decodificar exige um certo estudo, etc. Mas se você não conseguir entender a beleza, né? Se você não conseguir entender a beleza... A estética em si, né? O que é estética? Se nós formos pensar no que é a estética. A estética é subjetiva. Tudo é subjetivo, né? Tudo é subjetivo. Então, eu acho que, de repente, a pessoa que faz esse curso, ela pode sair, porque tem coisas... Eu começo o curso falando coisas que pouca gente sabe. Às vezes, eu conheço gente que já foi para a França, foi para Lascaux, as cavernas de Lascaux, vai lá ver as pinturas, etc. Ela sai de lá, ela viu as pinturas. É a pessoa que vai assim, olha o vulcão, ou olha a Torre Eiffel. Ou seja, tá bom, olha a Torre Eiffel. Olha a Torre Eiffel. Vamos só citar o exemplo, vamos tirar selfie na Torre Eiffel para falar que teve na Torre Eiffel. É isso, antigamente. E não entender que ela foi uma torre construída para exposição de Paris e tudo mais. Não tem a alma, não tem a alma. Nem a alma e nem o repertório. Então, o que acontece? Eu me lembro antes do celular, né? Porque hoje todo mundo tira fotografia, né?
no tempo que você tinha que ter uma máquina fotográfica. As pessoas viajavam para a Europa ou para qualquer lugar estranho e elas, quando voltavam, às vezes te convidavam para jantar na casa delas e você tinha que pagar o jantar vendo slide, né? Porque eles ficavam mostrando. Daí você via aqueles slides que tinha vontade de matar o cidadão. Você dizia assim, eu vim aqui, comi de graça, agora vou ter que aguentar esse slide. Porque era eu e a Mona Lisa. A Mona Lisa estava lá atrás desse tamanho e ele aqui na frente, assim. A mulher tirou a fotografia, ele com a Mona Lisa. Ó, eu e a Vitória de Samotraça, né? Eu e a Torre Eiffel. Sabe? Então, sabe, um negócio terrível. Eu acho que as pessoas, elas, não é você, é o outro. Você é você, é o outro. Pensa no outro, pensa no outro. E quando todo mundo começar isso aqui é uma utopia, não vai acontecer nunca, mas quanto mais gente entender a beleza, melhor vai ser o mundo. Porque a beleza está na paz também. A beleza está na compreensão também, né? Então, se as pessoas entenderem a beleza, eventualmente a gente vai ter mais tranquilidade. É isso que eu penso. Eu ia fazer mais uma pergunta aqui, mas como o tempo já está terminando, eu gostaria de saber se o senhor tem uma mensagem para deixar ou alguma coisa que o senhor gostaria de falar. Vivam. É viver intensamente. Viver sabe? Eu acho que nesse ponto eu consegui. Eu sou uma pessoa que eu estou pronto para morrer. Eu estou satisfeito com a minha vida. Eu tenho coisas que eu quero fazer e ficaria agradecido se conseguir fazer. Por exemplo, lançar esse livro, um livro meu que chama Histórias Flutuantes, se transformar num filme, que tá uma luta esse negócio, porque aqui é muito difícil. Teremos outros projetos também aí. Pois é. Então, alguns projetos eu ainda tenho. Mas, digamos assim, se algo acontecesse, se eu morresse agora, eu não ficava devendo nada. Basicamente é isso. Tente viver dessa maneira. Aliás, tem uma frase que é um lugar comum, mas é legalzinha assim. Quando você nasceu, todos riram, você chorava. Viva de tal maneira que quando você morrer, todos choram, só você ria. É basicamente isso. Então, eu quero falar para o senhor. Muitíssimo obrigado. Do Dan, que está aqui hoje, né, na produção. Olha, isso aqui é legal, ó, gente, ó. Lembra do filme Sociedade dos Poetas Mortos? Aqui é a Sociedade dos Poetas Vivos, que é o que interessa, né? Esse livro, inclusive, ele está à venda nas plataformas Wiclap e Clube dos Autores. Nós vamos deixar aqui também disponível o link para compra. E espero que o senhor também curta essa leitura. Eu vou ler uma coisa que eu abri aqui aleatoriamente. O poema chama-se Triplo Sentido. Vocês lembram daquela música Lucy in the Sky with Diamonds? Então eu vou ler aqui o poema Triplo Sentido do Dan Berg. Sem LSD, sem lenço e sem documento, plágio conceitual ou mero delay de Lucy in the Sky with Diamonds, ágil conceitual, vero da lei de Carlos Castanheda, dos bosques, dos condes, mescal, peiote, delírios e envenenamento. Para pensar em casa. Eu também gostaria de falar um pouquinho aqui sobre a Genial. Você quer conhecer mais um pouco dos seus antepassados? Entre em contato com o Dan. Nós vamos deixar aqui o número também. E nós oferecemos serviços de genealogia. Se você quiser saber mais, fale conosco. Então, nós terminamos aqui a entrevista. Eu agradeço demais, obrigado a vocês que tiveram paciência de me ver, de me ouvir, principalmente ouvir, né? Assim, como eu falei para o senhor, fique à vontade aqui no nosso programa. E como o Dan sempre encerra este programa, eu vou repetir a frase dele, que é Carpe diem, ou seja, aproveite o dia, frui nocte, desfrute a noite, e non do corduco, não sou conduzido, eu conduzo.